Muito bem, bom dia a todos, a graça e a paz. Bom dia, pastor Roberval, seja bem-vindo. Bom Estamos dia. aqui, estamos aqui na rede de amizade nessa quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. E a notícia é boa, para a glória de Deus. Estamos finalizando o livro A Mente de Cristo hoje, tratando da última unidade, especificamente falaremos dos dias 4 e 5, né? Para quem não conhece esse livro, eu quero incentivar, você pode adquirir esse livro, é um excelente material. A editora é Lifeway, você encontra facilmente aí, isso, encontra facilmente na internet, nas livrarias, nas melhores livrarias, né, como o pessoal diz, né? Porque a livraria ela precisa ter livros de qualidade. E esse é um bom livro para se ter numa livraria. Então, muito bem, vamos iniciar. Eu vou fazer aqui uma palavra introdutória. A, a unidade que nós estamos considerando, né, aqui hoje é a última unidade do livro, que vai falar aqui sobre, deixa eu localizar aqui, a exaltação de Cristo, a unidade 12, e aí o dia 4 falando sobre a vitória em Cristo. E é interessante, pastor Berval, que ao fazer a leitura aqui, né, as batalhas continuam. Ter a mente de Cristo não é algo que acontece do dia para a noite, significa dizer que nós estamos numa batalha, e eu quero só voltar aqui um ponto atrás. Inclusive, ontem eu estava falando isso na igreja. Me parece que muitas pessoas que dizem que teve um encontro com Jesus, pelo fato de ter levantado a mão num culto de domingo à noite, foram batizadas, fazem parte de uma membresia de uma igreja como instituição, mas não fazem parte da igreja como organismo vivo. A vida não foi transformada, a pessoa apenas mudou aparentemente de uma religião e agora participa de uma outra religiosidade, e isso geralmente tem data de validade. A pessoa fica lá 1 ano, 2, outros mais resistentes fica até 10 e depois cai fora. E A aí você vê. empolgação passa, né? Exatamente. Quando um problema surge, a pessoa cai fora, não paga o preço de pedir perdão, reconhecer que está errado. É um negócio assim muito, mas muito sério. E eu tenho me preocupado com isso, rapaz, porque quando a pessoa levanta a mão não significa muita coisa, não. Vamos ver de fato se realmente aconteceu o novo nascimento. Se não aconteceu o novo nascimento, é, é complicado. Claro que, mesmo com todos os cuidados, a gente se engana, né? Isso é fato. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados. Pode falar, pastor. Você falou aí, começa a arder o coração aqui, né? Veio claramente aí a fala que você fez aí agora, Mateus 13, a parábola do semeador, né? Isso. Então, você vê ali os 4 tipos de solo, a semente é a mesma, mas os 4 tipos de solo. Então, essa que cai no meio das pedras, a empolgação passa aquela alegria do primeiro momento, mas porque não teve raiz profunda, não se fundamentou, não foi genuinamente, né, essa conversão genuína, vamos chamar assim, é por isso que tem as dificuldades de dar o fruto, né, tanto nos espinhos, nas pedras, à beira do caminho. Só existe uma maneira correta, que é receber na boa terra do bom coração. É isso aí que eu só queria dar essa... Como só está nós dois aqui, acho que a gente... Não, tranquilo. Nós temos hoje é só nós e a Trindade, graças a Deus. Muito bem. As batalhas continuam. Então, veja, nós, o cristão nascido de novo, ele logo percebe, no início da sua caminhada com Cristo, que ele está entrando no campo de batalha. E uma grande guerra. E cada dia nós temos batalhas a vencer.
E essas batalhas, elas são contínuas, e podemos ver isso, claro, de Gênesis a Apocalipse, todos os homens de Deus, como, por exemplo, Enoque, Noé, Abraão e companhia, eles tiveram que lutar, eles tiveram que se firmar em Deus, esperar nas promessas de Deus, e não é diferente. Nós não podemos, e aqui é uma advertência do apóstolo Paulo, nós não podemos nos esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue, né, mas contra principados, potestades, os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Efésios 6,12. Então, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E para isso, nós precisamos a cada dia buscar a Deus, a oração é fundamental, a leitura, o estudo e a aplicação da palavra de Deus. Essa armadura, ela não é opcional, ela é necessária. Quem está em Cristo automaticamente se apodera ou se apropria dessa armadura. Talvez o grande problema, pastor Roberval, é que as pessoas, apesar de ter armadura, não a utiliza da forma correta, né? Então, aquela ideia do cara pega o avião, ele pagou a passagem de primeira classe, com direito a tomar cafezinho a hora que quer, tomar uma água gelada, tomar um lanche, um refrigerante, e ele, não sabendo desse direito, ele fica ali 5 horas dentro do avião, sem comer, porque ele entende que não tem dinheiro para pagar, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele pagou na passagem. Então, no final da passagem é que ele descobre que ele tinha toda a liberdade de pedir quantos cafezinhos ele quisesse tomar. Então, há muito cristão que é filho de Deus, nasceu de novo, mas está perdendo nessas áreas, porque não está utilizando a espada do Espírito, o capacete da salvação, eles não estão utilizando a armadura de Deus, que Deus já deu, nos deu em Cristo, para que nós pudéssemos, então, pelejar, lutar diariamente. Então, eu percebo que há muita gente que tem sido alvo fácil do ataque de Satanás, tem cedido a Satanás justamente porque não tem militado da forma que precisa fazê-lo. E aí eu queria, pastor, te ouvir aí a respeito desse dia 4, finalizando aí, falando sobre a batalha e a vitória sendo do Senhor, né? Finalizando aí o dia 4. Fique à vontade aí para fazer suas considerações, meu irmão. Ok, querido. Obrigado, pastor Francimário, todos que estão aí vendo essa gravação também. Uma coisa que me chama a atenção é que, de fato, estamos numa guerra. Estamos numa guerra e as batalhas, né, são facetas, são partes dessa guerra. E o autor aqui, ele trabalha de uma forma muito intensa, dizendo que nós travamos as batalhas, elas são travadas na mente. Então, aquilo que eu creio determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina como eu vou agir. A prisão também se dá na mente, e a libertação também se dá na mente, da forma que eu creio, né? Da forma que eu acredito, que eu compreendo. E uma outra coisa interessante é que ele fala aqui que muitas pessoas são enganadas buscando métodos, buscando metodologias de guerrear. E, na verdade, ele cita aqui um texto interessante, fala, essa peleja não é vossa. Essa peleja não é vossa. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que age por nós. E de que forma o Senhor age por nós? Ele nos fornece a armadura, ele nos dá o entendimento, e ele nos dá as armas. Ele nos dá as armas e nos dá a armadura. Então, na verdade, ele trabalha uma frase que me chamou a atenção, que eu gostei demais, onde ele fala assim, no Novo Testamento,
fala constantemente de vitória. Não é algo que devemos conquistar por nós mesmos, mas como a apropriação do que Cristo já conquistou. Então é você se apropriar de uma vitória que Cristo já deu. Então nós precisamos crer em Cristo, crer na vitória dele. E interessante aqui, vitória é se apropriar daquilo que Cristo conquistou. De fato, é pela fé, né? É nos apropriar pela fé daquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus. E ele orienta cada um de nós reivindicar, né, essas armas e utilizá-las, né? E aí nós envolvemos aqui questão dos dons, a habilidade de responder a Deus com responsabilidade aos dons, os talentos, as habilidades que ele nos deu, usar as armas de Deus para a glória de Deus, para louvor de sua glória. E no entendimento dessa batalha travada na mente, você vê quanto que a nossa mente hoje é disputada. As preocupações, a empolgação, a busca de tantas coisas, a inquietação, a dificuldade que nós como igreja estamos tendo de nos aquietar, de meditar, de contemplar a beleza de Cristo, uma prática que poucos fazem, que é a meditação. Né? Você estuda a palavra, você lê a palavra, mas você precisa avançar para meditar, aquietar a alma, ouvir Deus, falar com Deus, celebrar Deus, ficar a sós, entrar no quarto, a porta fechada. Nós temos uma dificuldade enorme. E a nossa mente está sendo treinada a essa atividade insana, né? Que tem pessoas que têm dificuldade de ficar em silêncio. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar quieto. Se tiver o celular na mão, então, é um vídeo atrás do outro, é um vídeo curto, é uma rede social aqui, aí pula para outra rede social e vem para outra. É uma inquietação. Não há repouso. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu sei o quanto o meu coração é inquieto, o quanto nós guerreamos para buscar essa quietude. E aqui, porque o inimigo ele é muito sagaz, né? Não importa onde esteja a sua mente. Se não tiver em Cristo, se não tiver na palavra, para ele já basta. Você pode até, entre aspas, estar envolvido com coisas aparentemente boas. Por isso Paulo também fala a Timóteo, dizendo assim, combate o bom combate. Às vezes nós nos envolvemos em tantos combates, em tantas batalhas, e aquilo que Jesus disse para Maria vale para nós, né? Falou para Marta, aliás. Falou, a Maria escolheu a melhor parte. Ela estava sentada, quieta, ouvindo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos atividades, que não temos responsabilidades, que não temos que agir, não é? É muito claro ali o contexto, dizer que se nós não tivermos a palavra de Deus como base, não tivermos a palavra de Deus como orientadora, se não tivermos a palavra de Deus como regra de fé e prática, como as armas da nossa milícia, a gente vai lutar, cansar e não vai alcançar nada. Uma outra dificuldade que nós estamos tendo é de ter uma hermenêutica sadia, uma hermenêutica correta. Porque não basta pegar o livro, Bíblia, abrir, ler o texto, se não tiver uma interpretação correta, se não entender a mensagem que ele está dando, porque eu posso ler o livro aqui e dar a minha interpretação. A minha interpretação não é Bíblia. A minha interpretação não é Evangelho. Evangelho é o que a Bíblia está dizendo. Então eu preciso ter cautela, cuidado, zelo, para que o meu ouvido, meus olhos estejam, meus olhos vendo bem, meus ouvidos ouvindo bem, porque Jesus disse, ouvindo ouvireis e não percebereis, né? Vendo vereis e não vai enxergar. Muita vista, pouca visão nos nossos dias. E eu estou falando, quando eu falo nossos dias, não estou falando de lá, eu estou falando daqui, ó, de mim, da minha congregação, da minha família, dessas batalhas realmente travadas
na nossa mente. Eu queria só, finalizando a minha fala, ler esses dois textos muito interessantes que está aqui no livro, que é 2 Coríntios 10, 4 a 5, e tem Efésios 13 a 18 e 1 Timóteo 6, 12. Olha o que diz, partes dele. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E olha o alvo desse poder, o alvo dessas armas. Demolição de fortalezas. Olha, fortaleza, você sabe, tem aquela ideia de castelo. Fortaleza não é apenas uma tranca simples. Fortaleza é algo, pensa aí num cofre de banco hoje, né? Demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É aqui que está a grande causa, né? São raciocínios. Porque se Satanás conseguir convencer alguém numa mentira e a pessoa começar a acreditar numa mentira ou numa meia-verdade, o Martin Lloyd Jones, ele disse que uma meia-verdade é pior do que uma mentira completa. Muito pior. Agora, o autor diz assim, nós devemos reivindicar essas armas, utilizar para levar cativo todo pensamento contrário e fazê-lo obediente a Cristo. Há uma resistência, uma relutância, né, em nós para nos render, obedecer ou criar o nosso próprio alvo de obediência. É isso, Francimário. Então, o problema está aqui. Se eu acredito numa mentira, se eu acredito em algo, se eu acredito que não vai dar certo um projeto, meu sentimento é de desânimo. E se eu não creio que vai dar certo, eu estou desanimado, eu não vou fazer, eu não saio da cadeira, eu não dou o primeiro passo. Mas nós já temos uma palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem, a igreja marcha, vamos para frente. E louvo a Deus com homens como você e manhãs como essa, que nos encorajam, né? Nos encorajam a permanecer, a perseverar. Meu irmão, o que o irmão falou agora nesse momento aí são verdades absolutas, né? Pastor, há alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, eu li um livro. Um livro é bom você ler para conhecer, mas eu percebi que não dava para abraçar o que o autor, né? Muita coisa que ele falou eu concordo, mas muitas outras coisas não dá para concordar, porque eu não vi amparo na Bíblia para fundamentar aquelas colocações. Esse livro ele tem a conotação de batalha espiritual. Eu acho que eu tenho ele até hoje aqui na minha estante. É do Peter. Eu ia falar Peter Drucker, mas Peter Drucker é o pai da administração. Peter Wagner? Peter Wagner, isso, justamente. Então, tem algumas coisas que tudo bem, mas tem muitas coisas que não dá para passar. E aí eu percebo que não só ele, mas eu não tive a oportunidade de conhecer outros livros, mas já li indiretamente algumas citações da Neuza Etioquia e alguns movimentos de batalha espiritual que aconteceu no Brasil e ainda acontecem, mas já talvez de uma forma mais diminuída. Então, aonde esse pessoal, até onde eu conheço, levantou algumas bandeiras que não há uma concordância à luz da palavra de Deus, né? Então, há um extremo. Nós temos, na verdade, dois extremos. Nós temos um grupo de pessoas que negligencia a ação de Satanás, não dão
nenhuma importância a esse inimigo que o Senhor Jesus falou, né? Inclusive, o Espírito levou o Senhor Jesus, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo, né? E o diabo não estava de brincadeira ali. E então eu entendo que na minha vida também ele não brinca. Então a gente tem que estar atento, né? E Jesus nos dá um grande exemplo. Ali eu não consigo pensar, pastor Roberval, uma batalha espiritual melhor ou maior do que aquela que o Senhor Jesus enfrentou ali no deserto, entendeu? Sim, E como sim. que Jesus enfrentou o inimigo? Ele enfrentou com a palavra. E é interessante que o diabo usou a Bíblia, né? Torcendo, claro, né? Colocando em dúvida a identidade dele e uma série de outras coisas. E Jesus foi, mas está escrito, mas está Isso. escrito. E isso é batalha espiritual, né? Você vence as trevas não se especializando em trevas. Você vence as trevas acendendo a luz. Exatamente, meu irmão. Agora o irmão falou tudo. Verdade. Mas eu percebo que esse pessoal quer saber as profundezas de Satanás. E Lá na carta de Apocalipse fala isso, né? Uma das cartas fala isso. A exato, Jezabel, aquela turma lá, eles queriam conhecer as profundezas de Satanás e o Senhor Jesus estava repudiando isso. Vocês têm que exatamente, conhecer, basta conhecer Cristo, basta se relacionar com Cristo, basta ser íntimo de Cristo e pronto. exatamente, meu irmão. Então, Jesus, esse grande exemplo para nós, né? E eu tenho percebido, pastores, e até no meio batista, que tem se perdido nesse sentido, né? Tá amarrando o diabo em vários lugares, né? E é um problema esse negócio aí. Então, nós precisamos ficar com a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos que combater o inimigo, sim. E eu, particularmente, eu gosto muito da citação de Tiago, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu ganho a batalha espiritual? Quando eu ando em obediência a Deus, meu irmão. Quando eu ando em obediência a Deus, eu estou me sujeitando a Deus e eu estou resistindo ao diabo. Me fale se existe uma batalha espiritual, que Tiago ele fala disso com muita propriedade, de uma outra forma que não seja essa. E aí eu me lembro ainda de Pedro, né, escrevendo na sua primeira carta, ele diz: olha, o diabo, né, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar. Agora, se eu e você nos sujeitamos a Deus, nós estamos, como Tiago disse lá, acho que é Tiago 4,10, estamos resistindo ao diabo. Consequentemente, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir. Então, e como é que a gente faz isso? Se sujeitando a Deus? É oração, é jejum, é leitura da palavra, é aplicação da palavra, é obedecer a Deus, é buscar ser um marido à luz da palavra de Deus, um pai à luz da palavra de Deus, um pastor à luz da palavra de Deus, um cidadão à luz da palavra de Deus. Então, tudo isso é sujeitar-vos a Deus. Consequentemente, resistimos ao diabo. Então, eu não consigo, pelo menos até hoje, ter uma concepção melhor de batalha espiritual, se não essa, por exemplo, apresentada por Tiago 4:10. Né? E aí, pastor, em São Bernardo do Campo, região do ABC, em São Paulo, existe esse negócio aí de amarrar o diabo? Tem acontecido isso aí ou não? Esse é um movimento que alcançou o Brasil, mas é um movimento que veio, é mundial. Eu não sei se você lembra, tudo começa com uma boa fonte, e aí você desvia o alvo da fonte. Lá atrás, teve um movimento, não sei se você leu o livro Este Mundo Tenebroso, do Frank Peretti, tem o volume 1 e o volume 2. Não, rapaz, eu tenho dificuldade com esses livros, rapaz. É uma novela, é uma ficção, o autor diz que é uma ficção, mas é incrível. Está escrito lá, é uma ficção, uma novela, sei lá, né? Um conto. Eu li os 2 livros, né? E aí eu vi como toca na mente, trabalha, aí as pessoas começam a ver anjo em tudo quanto é lugar, ver ou imaginar, né?
Anjo. Porque ele trata os bastidores da guerra espiritual, anjos, demônios e tal. E aí você lembra também, Valnice Milhomes, ela entrou também nesse caminho, né, de Neuza Antioquia, de Peter Wagner. Primeiro, nós não podemos negar que existe uma batalha espiritual. Nós não negamos. O que nós estamos negando ou não crendo, é a dinâmica que esses movimentos apresentam em detrimento de deixar a palavra de Deus de fora, ou com uma interpretação equivocada do que a Bíblia aponta. E isso vem nos filmes, livros, pregações, louvores. Lembra, lá atrás, a gente tinha lá hinos que nos inspiravam, hinos bonitos, né? Homem de guerra é Jeová, né? O Senhor, o nosso general é Cristo. Então, Zaf, Ademar de Campos, e não tem nada de errado com esses hinos. O problema é que pegaram eles como trilha sonora de um movimento que não tem nada a ver com a Escritura. E aqui também, volta e meia, irmãs aparecem aqui, e parece que a gente tem que ter assim um tato, alguma coisa que a gente tem que descobrir, o diabo, tal. Você, irmã, nós não respeitamos o diabo, aqui nós não precisamos saber nada dele, aqui nós só acendemos a luz, nós andamos com Cristo, é ele que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é ele que tem que fugir. Eu não preciso, eu vou falar baixo aqui, senão o diabo vai escutar. Eu já escutei isso, você acredita? Vamos falar baixo aqui, senão o diabo vai escutar. Meu Deus do céu, e se ele escutar, qual é o problema? Né? Então, as armas da nossa milícia, aí aqui você vai em Efésios 6, ele fala da armadura de Deus. Olha como é que se trava essa batalha. Ele fala fé, justiça, verdade, pregação do evangelho, convicção da salvação, né? Escudo da fé, espada da palavra de Deus, a espada do Espírito, palavra. Então, não tem nada a ver com eu marchar, eu ir em tal lugar e fazer dar 7 voltas num prédio, ou acender uma tocha, ou fazer, sei lá, alguma coisa. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com, a partir do meu quarto, do meu canto, do meu lugar, buscar uma intimidade com o Senhor. Então, esses movimentos vêm e eles parecem que são meio atrativos, porque a nossa cultura, o Brasil, ele já é místico por natureza, já veio com essa matriz mística, tanto África como tantos outros lugares, né? Tem essa questão mística. E aí, aquela explosão do pentecostalismo, que o pentecostalismo clássico não tem nada a ver com isso que está aí. Você pode pensar assim, vamos pensar em Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, as afeições espirituais, um homem que cria ali nas ações, na continuidade das operações do Espírito Santo. O problema é que a gente quer fazer de um ato soberano de Deus uma regra, né, de todo dia, e que a gente quer produzir. Então, aquele movimento, vou para o monte, eu vou buscar isso e buscar aquilo, ir para o monte orar, tudo bem, orar, mas na verdade eles estão indo lá buscar ou provocar algum fenômeno sobrenatural, alguma coisa, não é lá dobrar os joelhos, fechar os olhos e derramar a alma perante o Senhor. Esse é o grande perigo. E as doutrinas, elas são bombardeadas e a gente começa a crer nisso, né? E aí eu começo a distribuir, vender o óleo ungido, eu não sei como que é isso, aí a pessoa chega na casa, passa o óleo nos umbrais da porta, aí começa a ungir o carro, ungir isso e aquilo, quer dizer, virou algo que a gente não sabe mais o que é isso, não tem nada a ver com o evangelho, não tem o que a Escritura está nos ensinando. E essa confusão é que gera um enfraquecimento. E aí em alguns tons eu até brinco aqui, aí é a Disneylândia do inimigo, porque ele começa a empurrar as pessoas para essa área. Então é um movimento tanto do louvor, como das pregações, como daquelas cruzadas, aí vem os internacionais, e aí você vai ver pessoas que são
presas, aprisionadas, iludidas, não mudam nada, não acontece nada, porque nada disso é evangelho. E aí lá na frente vai descobrir as dificuldades. Evangelho é isso aqui, o que o texto está dizendo, né? Revista-se da armadura de Deus, então pratique a justiça, couraça da justiça, o cinto da verdade, né? Então você ceder, resistir ao diabo é você, numa situação, saber que se você mentir, você vai ter lucro financeiro, se você mentir, você vai sair de uma enrascada, se você mentir, você vai se dar bem em alguma área, e o diabo faz assim, todas as circunstâncias para que a pessoa pense que vai se dar bem. Resistir ao diabo é você falar a verdade, mesmo com dano, como diz o Salmo de número 115, mesmo com dano seu, ele não volta atrás na sua palavra. Isso é a verdadeira batalha espiritual. Permanecer firme, falando a verdade. É isso aí, meu irmão. O negócio aqui hoje esquentou, né? O negócio aqui ficou quente. Mas nós estamos aqui, né, buscando e resgatando, e acho que esse é o grande desafio, pastor Roberval, quando nós falamos da mente de Cristo, é justamente a mente de Cristo. Se eu quero entender a mente de Cristo, está nos evangelhos. A forma que Jesus pensava, o que ele fazia, deixava de fazer, está lá. Então a gente precisa buscar na fonte. E a fonte, né, de manancial de águas vivas é a palavra de Deus, que responde a todas essas questões que nós temos vivido no Brasil e por aí afora, né? Então, mas eu percebo que, só finalizando esse ponto, que isso dá um ibope, rapaz. Quando a gente chama o pessoal para amarrar o diabo, para amarrar o demônio que está amarrando as finanças, né? É Porque o todo mundo oculto, né? hoje tem problema O financeiro, né? oculto, o misticismo. Isso, justamente. Então, aí é um problema, porque muitas pessoas estão atrás da bênção, e não daquele que dá a bênção, aquele que tem vida eterna. Então, é, aquilo que Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, nós precisamos levar muito a sério. Às vezes nós combatemos aí de uma forma frontal as seitas, mas nós temos no nosso meio aí coisas que às vezes é pior do que essas seitas e a gente está engolindo. Precisamos só acender a luz dentro. Exatamente. Fundamentar o nosso povo com a palavra de Deus, fundamentá-los com a sã doutrina, com as verdades do Senhor. Né? Eu me permita falar mais um pouco. Jesus, ele andava, ele não precisou se especializar em leproso. O leproso tocava nele, pela lógica, né? Quando alguém fosse tocado ou tocasse no leproso, essa pessoa que tocou no leproso ficava imundo. Mas com Jesus, quando ele toca no leproso ou quando o leproso toca nele, é o leproso que fica limpo. Há uma inversão. Quando Jesus encontra um morto e ele toca no morto, ele não fica imundo, é o morto que ressuscita. Quando Jesus toca num paralítico, o paralítico anda. Então Jesus não era especialista, ele não tinha que ficar departamentalizando o seu ministério. Ele é a ressurreição e a vida, ele é o que tem autoridade sobre as doenças, todas elas, ele tem autoridade sobre as tempestades, ele tem autoridade sobre o vento, sobre todos os fenômenos da natureza, ele tem autoridade sobre todos os demônios, sobre a morte, ele tem autoridade sobre tudo e todos. Exato. Então, sim, andamos nós. O que a gente precisa ser? Cheio do Espírito Santo e nos apropriar da vitória que Cristo conquistou na cruz. É isso aí, justamente. Muito bem. Dia 5 aí, prosseguindo para o alvo, ele fala sobre conformando-se à imagem de Cristo, né? Jesus é o nosso autor e consumador da fé, e nós precisamos considerar isso. E quero só fazer referência a Apocalipse capítulo 19, versículo 6 a 8, que diz: também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia!
porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aqui é um cenário tremendo, maravilhoso, né? Então, o propósito de Deus para nós todos, seus filhos, é conformar-nos à imagem dele, né? Então, o entender, né, que Cristo é o nosso Criador, é nosso Redentor, ele é o sustentador, né? E assim por diante, isso é de suma importância. Há questões específicas na mente de Cristo às quais você pode conformar-se, né? Ele coloca aqui alguns pontos, por exemplo, as virtudes da sabedoria divina, né? Um homem cheio do Espírito Santo é uma pessoa que tem, né, as virtudes, o fruto do Espírito em Gálatas, as características da atitude de servo, uma pessoa que está à disposição, é uma pessoa que ninguém precisa falar, faça isso, porque ela já está fazendo. Ah, e só um parênteses aqui, pastor. Pelo menos eu vejo, eu vou chutar aqui o número, eu acho que ainda é muito, vou colocar 10%, mas talvez esse número não chegue nem a 5%, de pessoas que servem na igreja local, em várias áreas, ministério infantil, louvor, recepção, limpando o chão, organizando PowerPoint, não chega talvez a 5%. Mais de 90% está sentado nas cadeiras. Uma observação: Deus nunca chamou ninguém para fazer nada ou coisa nenhuma. Nunca Deus fez isso. Então veja que quando alguém está sem fazer nada, ela está deixando de cumprir com o propósito, né? E, consequentemente, o corpo de Cristo padece. É a mesma coisa que eu tenho 5 dedos nessa mão, eu vou deixar esse amarrado aqui, ó. Vou amarrar ele aqui, ó. Vou amarrar e só vou desamarrá-lo daqui a 1 ano. Vai ter problema nessa mão, vai ter Sim. problema no braço, vai ter problema em muitos lugares. É o que nós estamos vivendo hoje. A igreja, quando ela entende o seu papel, então ela está em movimento e o nome do Senhor é glorificado. Nós temos as bem-aventuranças lá de Mateus 5, o exemplo de Cristo a expressar as emoções, o exemplo de Cristo no seu relacionamento com as coisas e as pessoas. Rapaz, o exemplo de Cristo na relação com o Pai e o Espírito Santo, o exemplo de Cristo no uso das Escrituras e da oração. Meu irmão, rapaz, Jesus, ele não fazia nada que não tivesse alinhado com a Bíblia, né? Até para responder ao diabo, ele respondeu à luz da palavra de Deus. Os fariseus, saduceus, vinham e ele, palavra de Deus, pediram sinais, ele falou, o sinal já foi dado lá, senão o sinal lá de Jonas, e ponto final. Eu acho que nós precisamos, nós não precisamos dar muitas explicações, viu, pastor Roberval? É só apresentar a Bíblia. Ela por Sim. si só basta. A natureza e o comportamento da santidade, as obras do amor semelhantes ao de Cristo. Então, eu acho que o grande desafio, antes de lhe passar a palavra para você fazer aí as considerações aqui do restante desse capítulo, pastor Roberval, conhecimento de Cristo e o restante, é que a mente de Cristo, que eu aprendo com todos esses encontros, e nós estamos estudando aí há pelo menos um pouco mais de 6 meses, é que Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo, mas eu só consigo enxergar uma maneira de ter a mente de Cristo. Primeira coisa é o novo nascimento.
Não tem como ter a mente de Cristo sem passar pelo novo nascimento. E cada dia, eu vou resumir só em duas. Novo nascimento é a cada dia buscar ser cheio do Espírito Santo. Para isso você tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que se submeter, até a submissão lá à professora, pastor, que ensina matemática lá na escola, ser um bom aluno, se submeter à professora, não faltar com respeito, ser submisso ao professor lá da escola bíblica, ser submisso ao seu pastor, né? E para nós, pastores, nós precisamos ser submissos, nós não podemos estar sozinhos. Eu fiquei muito feliz em ouvi-lo um pouco antes dessa reunião começar, do conselho de pastores que vocês sentam aí às terças-feiras para prestar conta, para abrir o coração. Isso é prestação de conta, isso é não andar sozinho, e é isso que Deus espera de nós, né? Nenhum pastor é autossuficiente, pelo contrário, nós precisamos de Cristo e uns dos outros. Então, ter a mente de Cristo é conformarmos à palavra de Deus. Não tem outro caminho. É nos conformar à palavra de Deus. Pastor Roberval, estás com as palavras aí para finalizar esse dia 5, meu irmão. Amém. Obrigado, querido. Eu costumo falar aqui que o óbvio não é óbvio para todos. O óbvio precisa ser dito, precisa ser falado. E às vezes nós, inocentemente, ou por falta da experiência ou do amadurecimento, nós erramos em não falar o óbvio. Porque a gente acha que se falar o óbvio, a gente vai ofender, não é? Verdade. Se a gente falar o óbvio, você mas está falando isso para mim? Né? Então esse conhecimento de Cristo, na verdade, esse conhecer não é um conhecimento intelectual, né? A batalha se trava na mente, mas, na verdade, nós estamos falando, como Lutero disse, a gente leva o evangelho até o ouvido e Deus se encarrega de levar até o coração. Isso é uma forma antropomórfica de dizer que Deus alcança o homem interior. Como que é isso? A gente não sabe, né? Há um texto que fala da divisão da alma e do espírito. Como que é? A gente não... Mas ele está falando que é algo onde só Deus chega, onde só a palavra chega. E aí o autor, ele tem uma frase aqui, que ele fala assim, parte do nosso trabalho na igreja hoje baseia-se em técnicas e métodos mundanos. Isso, eu li um livro do Caio Fábio em 1989, 90, 91, que ele falava assim, tinha um congresso que eles fizeram em Foz do Iguaçu, que ele falou, naquela época, hein, já faz 30 anos, eu acho, ele falava assim, de técnicas e macetes para animar o auditório. Olha, técnicas e macetes para animar o auditório. Isso há 30 anos. E basta o óbvio, o poder atrativo é Cristo. João 12 fala assim, que quando a cruz de Cristo é erguida, o Jesus dizendo assim, quando eu for levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, o poder atrativo é onde a cruz é erguida, é o Cristo da cruz. É Paulo falando aos Gálatas, não quis ensinar outra coisa senão Cristo crucificado. Então, aqui é a pessoa de Cristo, é esse relacionamento. E relacionamento, como eu já acabei de dizer, não é uma questão só de raciocínio humano ou de intelectual, é uma coisa filosófica, mas é relacional. É aquela coisa assim, e Abraão conheceu Sara e ela deu à luz. É esse conhecimento. O Adão conheceu Eva e ela deu à luz. É esse conhecer, é esse relacionamento íntimo que a Bíblia diz, que dá fruto, que gera, né, que produz. É esse relacionamento que o Espírito de Deus gera em nós, o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, onde a vida de Jesus se manifesta na nossa vida, onde nós espelhamos a glória de Deus para espalhar a glória de Deus. Então, o autor fala desse conhecimento de Cristo, e claro, ele cita aqui, eu gostei disso, Cristo é inesgotável. Então, nós nunca vamos dizer, eu já conheço. Ele é inesgotável.
E essa pessoa de Cristo. Outra coisa, ele fala de investir, um termo prático aqui, tempo para falar com Cristo em oração, tempo em oração para ouvir as instruções. Então você tem oração, palavra, comunhão, fala de leitura bíblica, conhecer melhor, relacionar-se mais e mais intimamente, crescer em graça, em conhecimento, andar na santidade que Deus promove, vivendo em santificação, tempo para meditar sobre a pessoa e a obra de Cristo como exemplo para a nossa vida. Então, é ter essa fonte inesgotável de vida, gerando em nós a vida dele. E essa questão de técnicas e macetes, de a busca do crescimento a qualquer custo, e esquecendo da essência que é a palavra de Deus. E olha, Francimar, você tem facilidade de abrir a Bíblia aí, que eu estou no celular, estou sem computador aqui, Lucas 4:4, eu queria que você desse uma lida para nós aí, só para dar um exemplo do que eu disse sobre o óbvio, não é tão óbvio e precisa ser óbvio para nós. Lê na NVI, NAA ou NVT, vê aí. Por favor. Eu vou ler aqui na versão NVT. Lucas 4:4, Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Essa tá numa... Veio uma outra versão aí na NVI, por exemplo, ou na... Vou ler na NA. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. NVI. Percebe? Vamos pegar aqui a NVI. Deixa eu ver aqui. NVI. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Agora lê na ARC. Aí, e vê a diferença que está na ARC. Vamos ver aqui. E deixar muito claro que isso é uma observação que nós podemos cometer aqui no nosso dia a dia na igreja local. Lê na ARC, por favor. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você percebe que só essa versão tem essa frase? Verdade. De toda a palavra de Deus, porque eu não estou querendo corrigir nada lá atrás, não, pelo amor de Deus, né? Eu até vou conferir com o Dr. Marqueles no grego, os meus consultores de grego aqui, o Davi Cáceres, o Marqueles, né? Tem irmãos aqui, assim, bem mais conhecedores, especialistas no grego, e eu vou consultá-los sobre isso. Não estou falando que é um erro, mas eu estou falando que a gente fala assim, embora os textos está escrito, mas a gente coloca no automático, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Legal, mas aí vem a psicologia, vem a filosofia, aí as emoções, vem um monte de outras coisas. Mas essa área que ela deixa que é a palavra de Deus, que é o conhecimento, o entendimento de uma maneira mais clara. Por isso é importante, e louvo a Deus pela abundante quantidade de traduções da Bíblia que a gente tem para a gente entender isso. Então, o que a gente coloca? A gente vai deixando a palavra de Deus de lado, nem só de pão viverá a igreja local. Vamos fazer um congresso, vamos fazer uma atividade, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você sabe mais do que eu, que a gente pode fazer a festa da laranja, a gente faz a festa do cachorro-quente, a gente faz a festa da pizza, mas tudo isso é importante. Inclusive, aqui a gente teve umas conversas aqui com alguns pastores, o que eles fazem? Eles querem fazer movimentos, encontros, jantares, para gerar unidade na igreja. E eu falei, não, é o contrário, porque é a unidade da igreja que vai gerar movimento. Eu não vou comer uma pizza com o Francimário para que eu tenha união com ele, para aumentar a nossa unidade, a nossa comunhão. Eu não vou comer pizza
com o Francimário para que a gente tenha comunhão. Eu vou comer uma pizza com o Francimário porque nós já temos a comunhão. É a comunhão que nos leva a comer pizza. É a comunhão que nos leva a viver juntos. Então, essa é a base de ter Cristo. E nós, pastores, temos que ter um entendimento. É a palavra de Deus que vai gerar todas as coisas na igreja. É a palavra de Deus, é você dando a sã doutrina, é você ensinando a palavra, é você aplicando a palavra de Deus de maneira correta, com fidelidade, a exposição da Escritura, que você vai gerar todas as outras coisas na igreja. Leva tempo, é demorado, é muito demorado. Pode ter certeza disso. Mas o fruto é perene, é permanente, o fruto é real, as conversões serão genuínas. Então, é aqui a minha fala, esse processo a gente continua, né? Como o autor aqui diz, e ele fala dessa paixão que ele tem, que é a minha também, que é a igreja de Cristo, a família do Pai, é o templo do Espírito, é o corpo do Filho e a família do Pai, que é a igreja em ação, e que Deus nos ajude a sair desse movimento de... A igreja tem que levar tudo pronto para as pessoas, né? Aí eles se tornam consumidores, mas eles são parte da produção. O pastor Daniel Coelho, aqui em Santo André, ele falou uma coisa muito interessante. Lá tem a congregação dele, ele fala assim, ele fala para os membros, aqui só está faltando aquilo que você ainda não trouxe. Ele fala, aqui só falta o que você ainda não trouxe. E ele citou um café da manhã que tinha lá, ele falou, tinha fruta, tinha queijo, tinha quase tudo. Aí tinha um irmão, só não tinha o requeijão. Aí um irmão lá, para provocar, reclamou que não tinha o requeijão. Tinha um monte de coisa. E ele falou, mas e o requeijão? Aí ele falou, você não trouxe, por isso que não tem. Aqui só falta o que você não trouxe. E aí ele fala que quando alguém vê algo errado, ele fala assim, Deus te revelou, meu irmão. Tá faltando um copo? Tem um extra aqui perto, tem um mercado ali, vai lá buscar. Então, assim, você identificou o erro, você é o eleito por Deus para a solução dessa falta. Então é isso, que Deus nos motive, Deus nos abençoe, Deus nos encoraje a ter Cristo. E dele, por ele e para ele, todas as coisas. Amém. Louvado seja Deus. Que bênção, pastor Roberval, uma manhã abençoada, né? Várias considerações importantes foi feita nesta manhã. Estamos finalizando aqui o livro A Mente de Cristo, né? Um livraço, né? Vale a pena adquirir, né? E fazer a leitura, estudar, né? Com a igreja, inclusive. Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe quem estiver nos assistindo aí, e daqui a 15 dias nós estaremos retomando, vamos estar estudando um outro material, um livro muito joia também, falando aí sobre o líder, né, sua preparação, questão das emoções, o líder espiritualmente saudável. Então, emocionalmente, né? Eu falei espiritualmente, né? Também, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, nós precisamos considerar isso e com certeza será. Eu acredito que a gente talvez leve até o final do ano para concluir esse próximo livro, mas vai ser um momento muito joia. Que Deus abençoe a todos que nos acompanham e que o nosso Deus nos ajude nessa caminhada e que a cada dia nos parecermos mais e mais com Jesus Cristo, seu Filho.